Galerinha, vamos começar mais uma aula. Estamos na semana 5, tá? O tema da nossa aula, da nossa semana, na verdade, é inovação. Acho que vocês já devem ter visto sobre o tema, até porque dentro da plataforma Simplifica traz bem explicado para vocês. Então, sem mais delongas, vamos lá para a nossa aula de hoje. Lembrando que a gente está trabalhando de auxílio com a plataforma Simplifica, você vai precisar fazer o seu diário de bordo, que são as anotações, tá? E em matemática é extremamente importante, né, que vocês façam, para que vocês tenham tudo registrado. Estamos no dia 2, tá, da semana 5, então vocês já aproveitam todo o passo a passo da aula de hoje, toda a explicação, para já deixar tudo registradinho e vamos lá. Então, turma, hoje a gente vai falar sobre arquitetando formas espaciais. Então, a gente vai trabalhar as formas espaciais, vamos trabalhar um pouquinho sobre elas, entender a diferença. Deve ter visto. Muitas construções são bem famosas pelo seu histórico, inspirações e inovação. Vamos observar e explorar a matemática presente nessas construções? Aqui vemos o Párteno, a Torre de Pisa e a Pirâmide de Quéops. Aqui vocês vão ver, né, tipos de imagens e tipos de formulações matemáticas. O que a matemática tem a ver com as construções? Você reparou alguma familiaridade com essas formas geométricas? Essas formas são chamadas de formas espaciais. São tridimensionais e possuem volume, ou seja, possuem capacidade. Ao nosso redor, estamos cercados por sólidos geométricos. Vamos explorar esses sólidos? Primeiro, a gente vai falar sobre os prismas, tá? Que são sólidos geométricos definidos no espaço tridimensional a partir de um polígono e uma reta. Você já deve ter visto muitos objetos que possuem esse formato, não é mesmo? Eles são formados pelos seguintes elementos: as bases, que são as faces congruentes e paralelas. A altura é a menor distância entre as suas duas bases, tá? Entre as suas bases. A aresta das bases, que são os lados da base do polígono. Aresta lateral, que são os lados da face que não pertencem à base. E as faces laterais, que são todos os paralelogramos, tá? Lados opostos dos paralelos. Aí aqui tem a imagem para você, tá? Eles são classificados de acordo com o polígono que forma a base. Se é um triângulo, é chamado triangular, e assim sucessivamente. Agora vamos falar sobre os cilindros. Eles são formas geométricas tridimensionais formadas por duas bases circulares em planos distintos e paralelos e por todos os pontos entre essas bases. São formados por raio, que é a distância entre o centro do cilindro e as extremidades. A base, que é o plano que contém a diretriz, no caso do cilindro, são duas bases, a superior e a inferior. A geratriz, que corresponde à altura, né, que geratriz é igual à altura do cilindro, e a diretriz, que corresponde à curva do plano da base. Agora que já exploramos esses sólidos, como calculamos a capacidade? Capacidade é o mesmo que volume, ou seja, o quanto cabe dentro desse sólido. Imagine que você pegou uma caixa de leite. O conteúdo dessa caixa, ou seja, a quantidade de leite que tem dentro dela, é o volume. Podemos calcular o volume do sólido geométrico multiplicando a área da base pela altura. Então, o volume se dá pela área da base vezes a altura, ok? Tá até a fórmula aí do lado para vocês. Aqui tem um exemplo, tá? Vamos ver alguns. Será construído um monumento em formato de prisma quadrangular com 20 metros de altura e a base é um quadrado com 5 metros de lado. Quanto de concreto será necessário para encher o sólido? Primeiro, a gente vê que a base, né, é um quadrado, tá certo? Então, se é um quadrado, para me calcular a área da base, basta multiplicar lado vezes lado, que no caso é 5 vezes 5, que dá igual a 25, ok? Aí eu disse para vocês que o volume se dá pela área da base vezes a altura. Então, vocês vão multiplicar 25, que foi o que deu da área da base, vezes 20, tá? Que é a altura. Então, vai dar 500 metros cúbicos, tá? A unidade está em metros cúbicos porque as outras unidades estavam em metros, tá bom? Então, metros cúbicos porque nós usamos 3 dimensões para se dar o volume. Temos o do cilindro, tá? Uma caixa de água será construída em uma cidade e terá o formato cilíndrico. A base terá 4 metros de diâmetro e 10 metros de altura. Qual será a capacidade dessa caixa de água? Utilize π igual a 3,14.
Primeiro, como a gente está vendo, né, que tem o formato de um cilindro, a base é no formato circular. Então, a gente vai calcular primeiro a base. Como é que se calcula a base, né? A área da base é π vezes o raio ao quadrado. Ah, professora, mas aqui não está falando do raio em si, não. Está assim, gente, está falando que é 4 metros de diâmetro. E o diâmetro é 2 vezes o raio, lembra? Então, é a metade. Se é 4 metros de diâmetro, então o meu raio vai ser igual a 2, tá bom? Então, a área da base vai ser 3,14, que é o π, vezes 2 ao quadrado. Primeiro, vamos resolver a potência. 2 ao quadrado é igual a 2 vezes 2, que é igual a 4. A área da base é igual a 3,14 vezes 4, que vai dar igual a 12,56 metros quadrados. Agora sim, a gente vai calcular o volume, tá? Sabendo que é 12,6 a área da minha base, eu vou multiplicar agora pela altura, tá? Multiplicando pela altura, vocês vão perceber que eu vou ter que só deslocar uma casa, né, para a minha direita, que no caso vai dar 125,6 metros cúbicos. Agora chegou a hora do desafio, tá bom? Preparados? Então, corre lá e pega o seu diário de bordo que o desafio vai começar. Será construído um edifício no formato de um prisma quadrangular com bases quadradas, tendo 4 metros de lado e 18 metros de altura. Se fosse enchê-lo de concreto, quantos metros cúbicos seriam necessários? 2. Qual é o volume em metros cúbicos, aproximadamente? A Torre de Pisa, sabendo que ela possui 56 metros de altura e base de 15 metros de diâmetro. Mas vocês podem estar até acessando. Lá dentro da plataforma Simplifica também tem essa questão de material. E eu tenho um desafio para vocês, tá? Vocês vão ter que fazer todos os cálculos, né, no caderno, ok? E eu vou dizer para vocês qual vai ser uma das atividades de vocês hoje. A primeira atividade, tá, que vai gerar a presença de vocês e todo o engajamento é a criação, tá, de sólidos geométricos. Eu coloquei essa imagem aqui, como é feito de papel, mas vocês podem fazer com o material que vocês tiverem em casa. Lembrando que eu vou querer, tá, a foto desse material confeccionado. Vocês irão postar e me marcar, tá? Ou enviar no próprio grupo, tá? Com o nome de vocês, para que eu possa identificar. Essa é a primeira atividade de vocês de hoje. E para concluir, aqui está para vocês conferirem, tá? Os 2 desafios que foi colocado acima. Realize a correção do que faltar aí para vocês, tá certo?